amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileirão MFTV. Hoje, 12ª rodada, vamos falar aí sobre todos os jogos que aconteceram. Mas antes, já deixe seu like, já compartilhe, já se inscreva no canal, ative o sininho, comente, porque assim você vai receber todos os nossos conteúdos. Então, bom, vamos lá. Primeiro jogo aconteceu na quarta, dia 23, né? Porque a Globo quer bater de frente com o SBT na questão da Libertadores de audiência e botou o jogo do Corinthians. O Corinthians foi até Recife visitar o Sport. Vamos ver aí o que o Guilherme Batista tem a falar para mais uma vitória da equipe de Jair Ventura. Saudações a todo mundo que está acompanhando o Brasileirão MFTV. Guilherme aqui para falar de mais uma vitória do Sport de Jair Ventura. Novamente por 1-0, dessa vez contra o Corinthians, jogo disputado na Ilha do Retiro. A exemplo do jogo contra o Fluminense, a gente viu dois tempos distintos do Sport, mas dessa vez a equipe pernambucana não sofreu tanta pressão na segunda etapa. Falar um pouco antes do jogo, né, o pré-jogo. Uma semana muito movimentada aqui no Sport, isso porque o uruguaio Leandro Bárcia está de saída, está voltando à equipe do Goiás. O Goiás fez uma proposta junto ao Rentistas, que é a equipe do Uruguai que tem o passe do Bárcia. O Sport tinha 72 horas para cobrir, ainda tem inclusive, essas 72 horas estão rolando. E o Sport provavelmente não vai cobrir essa proposta por conta da crise financeira que atravessa a equipe pernambucana. Então o Bárcia saiu, ele estava relacionado para o jogo, estava na concentração. E aí chegou essa notícia, ele saiu da concentração, então foi um disse-me-disse muito grande. No dia do jogo, inclusive, quarta-feira de manhã, o Jair Ventura relacionou ele para a partida, estava entre os 23 relacionados, porém acabou saindo e não vai mais permanecer aqui na Ilha do Retiro. Por conta disso, o Jair Ventura teve que modificar um pouco o esquema do Sport, que vinha entrando com 3 volantes nas partidas. Contra o Corinthians entrou com apenas 2, Ricardinho e Marcão. No meio-campo a gente tinha Lucas Mugni, Thiago Neves e Jonathan Gomes. No ataque, Hernando e Brocador. Imagine você a velocidade desse time. Pois é, não é o ponto forte do Sport a velocidade, porém a equipe compensou muito bem com a bola no pé. O Thiago Neves fez uma estreia ok, não foi nada de outro mundo, mas também não foi ruim. A gente percebe que é diferenciado com a bola no pé. Um toquezinho ele livra totalmente a marcação, tem um passe mais refinado do que seus companheiros. Se jogar assim, se vier com vontade apenas de jogar bola, será muito útil ao esquema de Jair Ventura. Ele está bem ambientado, os companheiros de equipe estão gostando dele. Você percebe quando ele saiu, todo mundo foi lá, abraçou, cumprimentou. Então o Thiago Neves tem um clima muito bom aqui na Ilha do Retiro. Jonathan Gomes voltou ao time titular, voltou bem, fez uma partida muito boa, foi esforçado, lutou, foi aguerrido, finalizou, por muito pouco não fez o segundo gol. Lucas Mugni, cara, esse daqui a gente precisa destacar. A gente conhece o Lucas Mugni, sabe que ele nunca foi muito veloz, nunca foi muito participativo na parte defensiva, mas desde que Jair Ventura chegou, meu amigo, o crescimento do Lucas Mugni é algo extraordinário. Há pelo menos 3 jogos um dos melhores jogadores da equipe em campo, e não é com a bola no pé. Pois é, Lucas Mugni está correndo muito, está marcando muito e está jogando muito. É peça fundamental nessa equipe de Jair Ventura. E o gol do Sport veio num pênalti, para mim, bem marcado. O Everaldo, se eu não me engano, estava com o braço aberto, a bola pegou no braço, paciência, pênalti. Iago Maidana, o zagueiro artilheiro, bateu muito bem. Ele que vem se destacando nas cobranças de penalidade, bateu muito bem. 1-0, depois disso, restante do primeiro tempo, a equipe pernambucana foi melhor que o Corinthians, foi muito tranquilo, poderia ter aumentado o placar. E aí na segunda etapa, a exemplo do jogo contra o Fluminense, o Sport deixou o adversário mais com a bola, porém, diferente da equipe carioca, o Corinthians não teve tanta facilidade para criar, não teve tanta qualidade, esbarrou muito no sistema defensivo rubro-negro, reclamaram de um pênalti de Sander. A meu ver, não foi pênalti, apesar de ter sido praticamente igual, entre aspas, o lance da bola batendo no braço. O Sander foi pular, errou o tempo de bola, a cabeçada aconteceu, pegou no braço de Sander, mas a bola nem ia para o gol, seria uma cabeçada medonha para fora. Então assim, eu não marcaria. Ah, mas tem a nova regra, de fato. Mas a regra da bola na mão, mão na bola, é muito confusa e fica muito aberta a interpretação. Mas foi isso, o Corinthians não conseguiu pressionar, não conseguiu incomodar o Sport no segundo tempo, foi muito tranquilo. Obviamente nos minutos finais foi para o abafo, que era natural para buscar o empate, mas o sistema defensivo do Sport estava muito tranquilo. E nos minutos finais o Sport teve a posse de bola, tentou tocar um pouco mais para evitar que o Corinthians pressionasse tanto. Então uma vitória tranquila do Sport, 2 vitórias consecutivas.
venceu o Fluminense e o Corinthians por 1-0, 2 jogos seguidos sem levar gols, mostrando que Jair Ventura aos poucos vai dando sua cara, vai qualificando seu sistema defensivo. O Sport parcialmente é o 7º colocado do brasileiro. Esperar a rodada terminar, mas é uma equipe que vai pontuando, que já está praticamente chegando na metade do seu objetivo. O Sport quer fugir do rebaixamento e a linha de corte é 45 pontos, o Sport já tem 17. Faltam 6 pontos para fechar o primeiro turno na média de escapar do rebaixamento. É isso, um forte abraço, a gente se vê no próximo programa. Bom, o Sport que agora está surpreendendo, está na 8ª colocação, está jogando bem dentro da sua proposta. Então, parabéns, o Sport entrando no caminho certo, entrando nos trilhos e pode surpreender esse ano. Parabéns também ao Iago Maidana, que se dedicou nessa quarentena para treinar, bater pênalti e fez mais um gol de pênalti. Já pelo Corinthians, bom, vou passar para mim, que aí eu opino e eu volto para o outro jogo. No dia 23 de setembro, o Corinthians foi até Recife enfrentar o Sport e acabou perdendo. Mais uma derrota para a conta do treinador Diego Coelho, já é a segunda em 3 jogos. Então o Corinthians começa mal com o novo treinador, o Corinthians não apresentou nenhum tipo de padrão de jogo, né? O começo do jogo foi totalmente do Sport, o Corinthians ser trancado. O Corinthians conseguiu até uma bola na trave com o Everaldo, que não ia valer, porque o Jô estava impedido e participou da jogada. Então, legalmente, o Corinthians não fez quase nada no jogo. Teve aquela cabeçada do Jô, depois de um ótimo cruzamento, uma ótima jogada ali do Lucas Piton, lateral esquerda, mas foi só isso. O Corinthians, infelizmente, não tem padrão nenhum. O Corinthians é um nada, como foi dito no podcast do Gé Timão. E eu concordo e assino embaixo. O pênalti, não tem o que discutir. O Everaldo botou a mão na bola. Pênalti muito bem batido pelo Iago Maidana. Gol do Sport. Depois o Sport deu a bola pro Corinthians. O Corinthians não fez nada. No segundo tempo, o Coelho fez algumas mudanças. Teve aquela polêmica da bola na mão do Sander, que o Lua cabeceou, mas... eu achei pênalti, se deu o primeiro tem que dar o segundo, mas o Wilton Pereira Sampaio discorda, infelizmente. O Corinthians não fez por merecer nada. A única chance também foi no segundo tempo, foi o Léo Natel batendo, depois de uma saída de bola ruim do Sport, de fora da área. O Corinthians de nada fez. O Corinthians agora joga contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena e espera uma vitória. O Corinthians que está muito próximo da zona de rebaixamento. Volto para o estúdio, Arthur Cartariano. Enfim, falado aí do jogo do Corinthians, no sábado à noite, tivemos o jogo entre Internacional e São Paulo no Beira-Rio. O Inter, que era o então candidato à liderança, né, estava ali ponto a ponto com o Galo, acabou apenas empatando. Vamos ver aí o que o Mário Magalhães tem a nos falar sobre o empate do Colorado. Olá pessoal, Brasileirão MFTV aí para a gente repercutir o empate do Internacional aí pela 12ª rodada do Brasileirão no jogo contra o São Paulo, que foi no sábado no Beira-Rio. O Inter até abriu o placar ali, saiu na frente com o gol dele, sempre, né? O nosso artilheiro, Thiago Galhardo, marcou ali aos 19 minutos, depois de um bom cruzamento do Moisés, o gol de cabeça, chegando ao 9º gol, o artilheiro do Brasileirão. E depois aos 25, o Inter, para variar, tomou o gol ali em jogada de cruzamento com a bola para a área. O Reinaldo cobrou uma falta vinda da direita ali, o Pablo deu uma desviadinha de cabeça na primeira trave. E o Luciano acabou se antecipando o Cuesta ali, que deu uma cochilada na jogada e botou a bola para dentro do gol, meio de coxa, meio estranha a jogada ali, mas acabou marcando o gol com oportunismo. A partida seguiu equilibrada e aí no segundo tempo o Inter perdeu suas chances de tentar vencer a partida quando o Zé Gabriel, aos 14 minutos ali, deu um carrinho maluco em cima do Igor Gomes, bem na intermediária, e acabou sendo corretamente expulso. Depois disso o Inter se fechou para tentar manter pelo menos o ponto do empate. O São Paulo começou a empilhar algumas oportunidades e aí Marcelo Lomba se destacou, fazendo boas defesas, evitou um gol do Igor Vinícius e depois no finalzinho uma cabeçada do Daniel Alves, e o empate foi o resultado. O Inter com esse empate então chegou aos 21 pontos, permanece como segundo colocado, e na próxima rodada tem o Clássico Grenal 428, que vai ser para mim primordial para a questão de Eduardo Cudê no comando do Inter. Ele precisa vencer um clássico, a gente sabe que esse jogo é na casa do adversário, mas fica essa questão, se ele não vier com um bom resultado da Libertadores no jogo contra o América de Cali no meio de semana e o Grenal no fim de semana, provavelmente até pela questão do ambiente político do Internacional, que vem sendo péssimo, com muitas discussões e brigas políticas, o técnico pode ser demitido caso tenha 2 derrotas nesses próximos 2 jogos. Então é isso, pessoal, um abraço a todos aí e até o próximo Brasileirão MFTV. Pro Inter é bem decepcionante, mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, já são 3 jogos sem vencer,
2 derrotas e um empate. Para o São Paulo também é complicado, porque com um jogador a mais poderia ter vencido. Mas vamos ver aqui que o Lucas Salgado tem a nos falar sobre a partida. Os espectadores da MFTV, vamos comentar aí um pouco do jogo São Paulo e Inter. Geralmente, para quem já está acompanhando minhas análises, eu costumo falar uma perspectiva do jogo e falar como foi o lance dos gols, mas acho que hoje eu quero fazer um negócio um pouco diferente, porque acho que não tem muito o que falar dos gols. O Inter faz um gol ali com o Thiago Galhardo, o São Paulo acha mais uma vez o gol com o Luciano, mas eu acho que, assim, eu fico bastante decepcionado com o jogo, porque aos 15 minutos do segundo tempo, o jogador do Inter imprudentemente dá um carrinho no meio de campo, é expulso, muito bem expulso, né? E o São Paulo fica 30 minutos com um jogador a mais em campo e não consegue criar absolutamente nada. Sabe, a gente fala muito sobre técnicos, mas que não propõe jogo, como o Mano Menezes, ou a São Paulo implicava muito com o Cuca, né, que era só levantada de bola na área, mas acaba que o Diniz está fazendo a mesma coisa. Ele inventou um novo jeito de fazer a mesma coisa. Com o Cuca ou com o Mano Menezes, que seja, é chutão da defesa pro ataque, aí você prende a bola lá na ponta e cruza a bola na área. O Diniz sai tocando e cruza a bola na área. O São Paulo estava com a mais, não conseguiu criar, não conseguiu fazer uma triangulação, não conseguiu fazer uma tabela, não conseguiu ter verticalidade, não conseguiu ter profundidade em campo. Era toque de bola de um lado pro outro, um toque chato, uma cadência de jogo chata e que acabava com um cruzamento na área. Assim não vai, não dá. Você é um treinador que se predomina um vanguardista, que quer tocar a bola, que quer jogar bonito e acaba fazendo o seu time jogar desse jeito. Acho que tem algum problema aí acontecendo, entendeu? É isso, entendeu? Eu acho que se fosse para jogar dessa maneira, eu preferia um chutão pra frente, prende a bola e levanta a bola na área. Eles vão falar que o Lomba tava um dia inspirado, não sei o que. Lomba fez 3 defesas, né? Foi uma defesa no chute do Tietê e do Igor Vinícius, que foi basicamente 2 chutes em cima dele. Não foi um grande trabalho, assim, sem desmerecer o Lomba, claro, mas não foi um chute que demandou o grande trabalho dele. E uma cabeça do Daniel Alves, que aí sim ele fez uma boa defesa, né? Mas, novamente, o São Paulo um cemitério de ações, sim. Com um a mais por 30 minutos, sendo um time que se propõe a tocar a bola, você devia ter criado muito mais. O Diniz faz substituições pra frente, mas o time não muda, parece que o time não sabe tocar a bola. É toque de bola de um lado pro outro, na frente da área, aí vai pro Igor Vinícius, aí vai pro Tietê, aí vai pro, não sei, Vitor Bueno e joga na lateral esquerda, entendeu? De uma lateral pra outra, toque de bola e levanta na área. São Paulo também decepcionando muito, o torcedor tá irritado, mesmo na terceira colocação, o time tá mal, não ganha aí também 3 jogos, 3 empates consecutivos e muitos deles podendo perder. Então, pro São Paulino, a situação está doidíssima. Outro jogo do sábado, foi o Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense venceu o Bahia por 1-0 e vamos ver aí que o Heron Filho tem a nos falar sobre a derrota do Bahia. Fala galera do MFTV, Heron Filho passando aqui para analisar mais uma partida do Bahia no Campeonato Brasileiro 2020. Infelizmente, como virando rotina para o seu tricolor, mais uma derrota. O Bahia agora soma 9 partidas sem vencer na competição e amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro. Definitivamente ninguém aqui em Salvador planejava um ano tão ruim. O Bahia que foi ousado no mercado, nas contratações, fez um time que no papel foi aprovado pela torcida e planejou para 2020 o maior orçamento da sua história, atrapalhado pela pandemia, mas mesmo assim o Bahia tinha grandes expectativas para o ano, mas o ano vem dando muito errado. Você está bem insatisfeita e pressionando muito o presidente Guilherme Belintani e principalmente o diretor de futebol Diego Serri. Nem o fato novo do Bahia trazendo um técnico experiente e vitorioso como Mano Menezes surtiu efeito. Mano Menezes que tem 3 partidas à frente do tricolor e soma 3 derrotas. Falando um pouco sobre o revés contra o Atlético Paranaense, o Bahia até que melhorou defensivamente, apresentou a postura mais sólida defensiva, entretanto esbarra na péssima fase individual de alguns atletas. Juninho, que é o pilar do sistema defensivo do Bahia, vem muito mal. Juninho que foi destaque ano passado, 2019, foi comprado pelo Bahia junto ao Palmeiras, mas
falhou no gol, vem muito mal. Além de Gilberto, que não balança as redes, vem muito numa fase terrível e saiu lesionado. Além do mais, Mano Menezes promoveu uma mudança tática no posicionamento de Rodriguinho, afastando o camisa 10 do gol e fazendo com que ele diminuísse o seu rendimento. Rodriguinho, que pra mim é o maior jogador do Bahia no ano, na temporada. Mano Menezes também insiste em Cleison, que é um jogador que é bem contestado, até perseguido pela torcida. Cleison não mostrou a que veio, já estamos entrando pela torcida. Cleison não mostrou a que veio, já estamos entrando em outubro e Cleison não consegue performar. Cleison ainda perdeu um pênalti, impedindo que o Bahia conseguisse o melhor resultado na Arena da Baixada. Vai enfrentar hoje, dia 30, o Botafogo, rodada atrasada, em busca de um triunfo para deixar a zona de rebaixamento e buscar melhorar o ano, buscar melhorar na competição, porque o cenário é muito ruim, estamos todos preocupados e o Bahia mergulhou, entrou de vez na luta contra o rebaixamento. Bahia que agora é o novo lanterna da competição, ainda não engrenou no comando de Mano Menezes, já são 4 derrotas seguidas, tá complicada a situação da equipe baiana, vamos ver, é uma decepção desse campeonato, mas tomara que volte aí, porque é um time com grandes jogadores, Rodriguinho, Gilberto e tudo mais. O outro jogo do sábado foi Atlético Mineiro 3, Grêmio 1. O Atlético Mineiro com essa vitória agora assume a liderança a 3 pontos do Inter, com um jogo a menos ainda. Então o Atlético Mineiro entra nessa corrida pelo título muito bem. Vamos ver o que o Rafael Orsini tem a falar sobre a vitória do Galo. Todo mundo diz que o atleticano é desconfiado, e mineiro por si só já é, mas o atleticano tem um pouquinho mais de desconfiança. Quando tudo tá certo, é porque algo ainda vai acontecer. Mas no caso do Atlético, depois de mais uma vitória por 3-1, agora com mais 3 gols de Keno e a liderança mais uma vez confirmada, o atleticano começa a se permitir a sonhar. 24 pontos, 3 pontos de distância do Internacional, vice-líder com um jogo a mais. Algo está acontecendo, mas dessa vez algo está acontecendo para o bem. Atlético mais uma vez jogando muito bem, Keno mais uma vez a estrela da noite, Sampaoli consegue retirar o melhor do time e o time tem evoluído rodada após rodada. O Atlético ainda comete algumas falhas, algumas oscilações durante a partida, mas sempre que pode, está no ataque, quer fazer mais, quer fazer 1, 2, 3, o Atlético não para. E esse tipo de jogo do Atlético é o que deixa o atleticano feliz e sonhador. Será que dessa vez a gente vai poder comemorar e é campeão depois de tanto tempo? Bom, eu sempre falo que esse é um time de G4, mas eu acho que está se mostrando possível sonhar com o título brasileiro sim. Os adversários têm Copa do Brasil, Libertadores e o Atlético está exclusivamente dedicado ao Campeonato Brasileiro, uma vantagem que permite que o Galo descanse e também melhore os seus erros durante as partidas nos treinamentos da semana. E isso quer dizer que a gente pode sim começar a sonhar mais alto. Logo, logo vem a nova janela, novas contratações estão por vir, o time vai reforçar. E já é um time muito bom. O Atlético tem jogado com uma defesa sólida, Júnior Alonso está muito bem, Everson, que por muitos nem precisava vir, mas deu um passe maravilhoso para Keno, e realmente o Grêmio não teve chance. Mesmo tendo feito um gol quando estava 2-0, deu um susto no Atlético, mas ainda assim o Galo foi dono de toda a partida. Grêmio que poupou alguns titulares por conta da Libertadores. O importante é 3 pontos, seja com 1, seja com 2, seja com 3. Mas que é bonito ver o Atlético jogar, isso é. A liderança é nossa e quem sabe, no final desse ano, aliás, no início do ano que vem, a gente pode falar que o título também é. Vamos Galo, vamos ganhar! Já o Grêmio que está aí na 14ª colocação, empata muito, agora tem mais uma derrota, dessa vez fora de casa. Vamos ver aí o que o Lucas Rocha tem a nos dizer sobre a derrota do Tricolor Gaúcho. Fala rapaziada da MFTV, aqui para falar rapidamente sobre o jogo do Grêmio. O Grêmio perdeu 3-1 fora de casa, um time completamente descaracterizado, mas a gente estava um pouco mais confiante depois da vitória no Grenal, então a gente achava que ia ser um pouco diferente. O Grêmio poupou novamente, porque a terça-feira tem Libertadores, já tinha os desfalques, né, que estavam lesionados, e aí foi com um time completamente descaracterizado, não conseguiu encaixar sua proposta de jogo, a marcação ficou perdida e o Atlético sobrou em campo. O Atlético foi para o intervalo ganhando de 1-0, voltou massacrando novamente, fez o gol com o Keno, aí o Grêmio começou a aparecer um pouco na partida, fez um gol com o Isaac, um escanteio que a bola passa por todo mundo, o Isaac faz o gol. Começa a partir daí criar um pouco mais de chances de gol e até tem a oportunidade de empatar ali, mas acaba não conseguindo. Aí uma falta no nosso campo de ataque, o Robinho joga na área,
ninguém, uma bola ali vazia, o Everson pega e repõe rapidamente, o Keno dá 2 ou 3 tapas na bola ali, sai na cara do gol e faz o terceiro dele. E o terceiro do Atlético no jogo, finalizando 3-1 no placar. É sofrível o game no Campeonato Brasileiro, parece que tá só para cumprir tabela, mas tá ali perto da zona da degola, então tem que mostrar uma reação rapidamente para sair desse desconforto aí, dessa zona, e chegar em zona de Libertadores, que é o que a gente quer. Agora tem Libertadores terça-feira e sábado a gente volta pelo Brasileirão contra o nosso rival Internacional, e aí o bicho vai pegar. Valeu! Grêmio decepcionando muito esse campeonato, 14ª colocação, 7 empates, tá difícil para o tricolor gaúcho. Bom, agora no domingo 11 horas da manhã, o Vascão Geométrico enfrentou o Red Bull Bragantino e empatou em 1-1. Vamos ver aí aqui que o Caio César tem a nos falar sobre o empate do Vascão. Olá, amigos da MFTV, Caio César aqui mais uma vez para falar sobre o Vasco da Gama para vocês. O Vasco no domingo às 11 enfrentou o RB Bragantino e sofreu um empate, eu digo assim, porque o Vasco saiu na frente e no próximo lance o RB empata. O Vasco mais uma vez sem criatividade, conseguiu muitos ataques, muito no ímpeto dos jovens, né, do Juninho que entrou. O Vinícius, ele é muito rápido, mas na hora de dar o passe decisivo ou o cruzamento ele não consegue executar bem. O Juninho, mais uma vez eu cito, muito bem. A bola não chegou mais uma vez no cano. E o Pikachu, que há algumas rodadas já vem muito abaixo. Contra o Coxa, contra o Curitiba, fez um pênalti bobo. E quando foi ontem, poderia ter feito a falta para parar o lance, mas foi passado facilmente pelo Tubarão, pelo atacante do RB Bragantino, e saiu o gol do empate. Tem pouco a se tirar de bom nesse jogo. Só mesmo a boa partida do Juninho. E só. O Vasco tem que ter mais opções, coisa que não está tendo. E tem que ir ao mercado. Infelizmente, ir atrás de um lateral, um meio campo e um substituto para Germancano. Porque é o único que leva perigo, digamos assim. E se a bola não chega, não leva. É isso, amigos. Até uma próxima. Abraços. Vasco empatando, Vasco que estava desfalcado e mostrou que depende muito dos seus titulares. Agora vamos ver o que fala José Walter sobre o empate do Red Bull Bragantino. Fala, rapaziada do Brasileirão MFTV, vamos falar então desse empate do Red Bull Bragantino com o Vasco nessa última rodada, nesse domingo de manhã, um sol de 30 graus, olha, querem realmente fuder o jogador, porque olha, um calor do caramba nessa partida, mas mesmo assim a gente teve uma partida que foi interessante em alguns momentos, outros nem tanto. O Bragantino jogou melhor, criou bastante oportunidades, novamente perdeu o pênalti, e depois acabou até sofrendo um gol no segundo tempo, saiu atrás do placar, mas conseguiu se recuperar muito rápido. Com o Lucas Evangelista, um dos novos reforços para esse segundo semestre da equipe, fez o gol e garantiu o empate. O Bragantino acabou ainda perdendo mais algumas oportunidades e saiu de São Januário com um sentimento de pena, né? Um sentimento de que poderia ter vencido e se vencesse sairia da zona de rebaixamento. Vamos ver, por enquanto desde a chegada do Maurício Barbieri o time melhorou bastante e a gente com certeza vai ver um Bragantino melhorando cada vez mais e quem sabe saindo da zona de rebaixamento, finalmente brigando por coisas maiores na competição. Grande abraço, meus amigos, até a próxima. Red Bull Bragantino que com esse empate tem o mesmo número de pontos que o 16º colocado, já dá uma sobrevida. Mesmo assim, são só 2 vitórias esse ano, toma muitos gols a equipe, tá uma coisa bem difícil para a equipe de Bragança nessa temporada. Agora o jogo das 4 horas, o jogo que ninguém sabia se ia ter ou não até 4h20, né? Atrasou 20 minutos. Palmeiras e Flamengo, 1-1, o jogo surpresa da rodada na questão de ter ou não ter. Foi um jogo até que interessante de se assistir, se você não torcer para nenhuma das duas equipes. Vamos ver o que o Léo Lustosa tem a nos falar sobre a atuação do Verdão Paulista.
Olá amigos, tudo bem com vocês? Leonardo Lustosa aqui para falar de Palmeiras, que nesse fim de semana empatou com o Flamengo. Você ouvir isso não é algo anormal. Palmeiras, Flamengo, duas equipes vitoriosas, um empate seria um resultado normal. Mas a partida teve um roteiro muito diferente, principalmente nos bastidores. O Flamengo tinha vários infectados pelo coronavírus em seu elenco e estes, os titulares, não puderam atuar no jogo. Mas, com um elenco robusto, que tem uma base bastante interessante, o Flamengo levou a garotada para o campo, depois de muita luta nos bastidores e nos tribunais. Foi o que marcou o jogo de fato. Não se sabia se teria partida 5 minutos antes das 16 horas, que era o horário marcado. Mas teve jogo. E por jogar contra o time mais que alternativo do Flamengo, apenas com 4 titulares, a obrigação da vitória era do Palmeiras, o jogo era no Allianz Parque. Mas o que aconteceu foi uma supremacia quase que em sua totalidade no jogo da garotada do Flamengo, que soube se impor na casa do Palmeiras. O Palmeiras não conseguia criar, é muito ruim. O técnico não faz um trabalho bom. O trabalho, na verdade, ele é horrível. Os resultados não são horríveis, mas o trabalho é muito ruim. O Palmeiras não tem absolutamente nada em sua estrutura de time. Mas abriu o placar em um gol, perdão a palavra, cagado, Ela desvia e mata o goleiro Hugo, que fez uma bela defesa no cabeceio do Luiz Adriano. E o Flamengo, na sequência do gol do Patrick de Paula, empata com o Pedro no cruzamento do Arrascaeta, o nome do jogo. Conduziu o meio-campo junto com o Thiago Maia e Gerson de maneira magistral. O resultado esportivo do jogo, pelo jogo que foi, talvez tenha sido até injusto, porque o Flamengo até merecia a vitória. Mas por conta do pré-jogo e tudo mais, acho que o Flamengo não poderia ter vencido essa partida. Por conta dos seus dirigentes, que são antipáticos e tornam o time a cara deles mesmos. Alguns da torcida até compram essa ideia. E o Flamengo conseguiu esse empate, posso dizer que heróico, pelas condições do seu elenco, mas bastante vergonhoso nos bastidores. Um venceu nos bastidores, o outro foi melhor em campo. Mas no final, ficou mais um empate para conta do Lucha. 1-1. Palmeiras também está nesse futebol lenga-lenga, são 7 empates e 4 vitórias, nenhuma derrota, Mesmo assim, é um time que empata muito, só empata praticamente, quase o dobro de empates em relação às vitórias. E o Flamengo, todo desfalcado, com um treinador diferente, empata fora de casa, poderia ter vencido e está na 6ª colocação. Então vamos ver aí o que o Madison Martins fazendo sua estreia aqui no Brasileirão MFTV, tem a nos falar. Grande Mad Show. Fala rapaziada do Brasileirão MFTV, prazer participar pela primeira vez aqui. Falar um pouco sobre o jogo Flamengo e Palmeiras e Flamengo, o jogo foi no Allianz Parque, Evitar um pouco de falar da parte jurídica, do que aconteceu, os imbróglios extra-campo. Dentro do campo, o que ocorreu foi um bom jogo de futebol, O Flamengo começou um pouco mais fechado, lógico, com todos os desfalques que o Flamengo tinha, era normal que o Flamengo jogasse um pouco mais retrancado, defesa toda de juniores, uma média de idade entre 21 e 22 anos, mas conseguiu suportar bem. Se fechando e depois no final do primeiro tempo, a partir do 28º, 29º minuto, começou a gostar um pouquinho mais do jogo, começou a sair. Segundo tempo, o Palmeiras conseguiu abrir o placar, a partir do 8º ou 9º minuto do segundo tempo, Patrick de Paula chuta, pega na defesa do Flamengo e abre o placar. Logo em seguida, o Pedro empata, E o Flamengo começa a gostar do jogo, o Palmeiras sai do ataque e o Flamengo começa a encontrar uns espaços, Porque o Palmeiras se sentiu pressionado, precisava do resultado. Era importante para o Palmeiras, Seria muito vergonhoso para o Palmeiras não conseguir um resultado positivo dentro do Allianz Parque, jogando com o Flamengo totalmente desfalcado. Partiu com muitos cruzamentos na área e o Flamengo por muito pouco não consegue um bom resultado. Não consegue sair de lá com a vitória dentro do Allianz Parque. Teve uma chance com a Arrascaeta de fazer o 2-1, mas o resultado no fim das contas foi muito bom para o Flamengo e a torcida acabou recebendo esse time na volta do Rio de Janeiro de braços abertos, Uma festa onde tinha tudo para dar errado para o Flamengo e acabou no final das contas dando aquele gostinho de missão cumprida para a equipe do Flamengo. Bola fora da diretoria, mas o ponto positivo é que a equipe do Flamengo encontrou grandes peças, principalmente o destaque do goleiro Hugo, uma grande revelação do jogo. É isso aí, rapaziada, um abraço e até a próxima. Nos acompanhe durante a programação aí da MFTV. Um abraço. Bom, dito isso, vamos para o jogo do Atlético Goianiense contra o Botafogo, 6h15. O papai do Rio, o Atlético Goianiense,
tirando pontos mais uma vez. O Botafogo abriu o placar, mas depois tomou um empate. Vamos ver aqui que o João Pedro Bolzan tem nos falar sobre o empate do Dragão. O Dragão que está surpreendendo, já está na 13ª colocação esse ano. Olá, amigos da MFTV em todo o Brasil. Em uma rodada cheia de empates, nesse jogo não seria diferente. Com dois times exaustos, vindo de jogos tensos pela Copa do Brasil, Botafogo e Atlético ficaram no 1 a 1. A equipe campineira não apresentou o futebol que vinha apresentando nos últimos jogos. No primeiro tempo, criou boas jogadas, mas a falta de um centroavante de ofício fez com que a equipe não marcasse. Quem marcou foi o Botafogo. Em pênalti, Vitor Luiz fez para o Fogão. No segundo tempo, o Atlético buscou mais o jogo e marcou com o Yuri, após boa jogada pela lateral de Janderson. Após o empate, o jogo ficou mais franco, com as duas equipes atacando, e com um bom destaque dos dois goleiros. Mas foi só isso e as duas equipes ficaram mesmo no 1 a 1. Para o próximo jogo contra o Corinthians na Arena Neoquímica, em partida atrasada da primeira rodada do Brasileirão, o Atlético deve ter a estreia do centroavante Zé Roberto, aquele que ficou muito famoso por fazer 2 gols contra o São Paulo nas quartas de final do Paulistão, após se juntar à equipe do Mirassol poucas horas antes do jogo. João Pedro Bolzan de Goiânia para MFTV. Bom, um ótimo resultado para o Atlético Goianiense, perdão aí pelo meu erro. Já para o Botafogo é péssimo, o Botafogo só tem uma vitória no campeonato, 8 empates, está na 18ª colocação, e vamos ver aqui que o Guilherme Monteiro tem a falar sobre a estrela solitária que está no Z4. Olá, amigos da MFTV, aqui quem fala é Guilherme Monteiro, e novamente aqui trazendo mais um resumo rodada sobre a equipe do Botafogo. Bom, amigos, nessa 11ª rodada, o Botafogo enfrentou o Atlético Goianiense em Goiânia e saiu mais uma vez com um empate, né? Eu acho que se tornou rotina vocês perguntarem qual o resultado mais comum que o Botafogo tem. E é simples, é um empate. Mas para contextualizar um pouco como foi o jogo, a equipe que eliminou o Vasco na Copa do Brasil na última quarta-feira veio um pouco modificada. O Honda, o Guilherme Santos, o Gatito, o Benevenuto foram poupados, além do Luiz Henrique, que também saiu do clube, foi para o Olympique de Marseille. Foram poupados e com isso o Renteria, o Caio se manteve, mas o Renteria, o Cavalieri, também outros atletas conseguiram ingressar a equipe. Por exemplo, Pedro Raul, que no lugar do Calu, que também foi poupado, voltou aos 11 iniciais. Então, e também teve a entrada do Menino Souza no lugar do Benevenuto. Então a equipe estava um pouco modificada e o resultado a gente pôde ver no campo. Uma equipe que ainda parecia de entrosamento em alguns lances, mas foi uma equipe que no geral teve uma atuação regular para ruim. O Atlético Goianiense, por mais que não chegasse a tanto perigo, teve mais volume, especialmente no primeiro tempo. O jogo no final, no segundo teve um pouco mais de trocação, mas no primeiro tempo o Botafogo até começou melhor ali durante os 15 primeiros minutos, mas depois o Atlético Goianiense controlou um pouco mais a posse e o Botafogo tentava usar muito bem a bola longa com o Babi e o Pedro Raul que jogou, mas o Botafogo tinha um problema. A equipa não tinha uma segunda bola, porque toda vez que Pedro e Babi ganhavam, a equipe parecia muito distante e essa falta de aproximação fez com que nós criássemos muito pouco. Fora os velhos erros, né, de tomada de decisão, que sempre estão custando os nossos resultados. E hoje não foi diferente. Ontem não foi diferente. Às vezes algum passe que era para ter sido um chute, às vezes um chute que era para ter sido um passe, acabou atrapalhando novamente a nossa vitória. E já trazendo um pouco já do segundo tempo, a equipe tomou logo o gol de empate, né, já que fez o primeiro gol e único da equipe aos 45 do primeiro tempo, com o pênalti do Vitor Luiz convertido. Logo assim, no erro de saída de bola, o Cavalieri errou e entregou a bola no pé do Janderson, do Atlético Goianiense. Ele cruzou para o meio da área e saiu o gol, a lei do ex, né, ela que nunca falha. Saiu o gol do Yuri, o Yuri empatou a partida.
E o Atlético depois recuou, né, buscou fechar mais os espaços do Botafogo. O Botafogo também não encontrou tanta facilidade. Conseguia chegar bem até o último terço, mas errava demais. Tanto que, nas poucas vezes que chegamos, o Luiz Otávio perde um gol cara a cara com o Jean, chuta a bola na cara dele e ele espalma a bola para escanteio. Então são esses errinhos que têm custado nossas vitórias. E agora a gente, na próxima quarta-feira, tem um jogo decisivo contra o Bahia, aqui em casa, no Rio de Janeiro. A gente tem que vencer, não tem outra saída. Somos a pior equipe em termos de vitórias no campeonato. Só temos uma vitória, temos 8 empates em mais de 10 jogos, então é muito complicado. A gente queria talvez sonhar com algo mais além de evitar o rebaixamento, por mais que o desempenho do Botafogo não seja de um time rebaixado, né? Os resultados, infelizmente, têm nos custado muito caro. Bom, então é isso, né? O Botafogo decepcionando novamente, estamos na zona do rebaixamento, uma situação incômoda já, e também certos pedidos de demissão para o Paulo Tuori devido a essa sequência sem vitórias. Acredito que essa escrita será quebrada e que no próximo vídeo aqui eu espero estar um pouco mais contente, podendo falar em um tom maior. Lembrando que eu estou gravando aqui de madrugada, já aqui no Rio. Os parentes estão dormindo, eu estou tentando evitar o máximo de fazer barulho para não acordá-los. Dito isso, muito obrigado aí, e uma boa semana e uma boa rodada a todos. Fui. Enfim, outro jogo das 6h15, Ceará e Goiás, foi um jogo complicado também para quem apostou no Cartola, né? O Goiás abriu o placar logo no começo, depois o Charles empatou, daí o Ceará virou, mas no finalzinho do jogo o Davi Duarte fez o gol. Bom, vamos ver aí o que o Sérgio Soares tem a falar sobre o empate do Vozão. E aí pessoal, beleza? Galera, essa rodada, resultado péssimo para o Ceará, empate em casa em 2-2 com o Goiás. Resultado não só ruim pela posição do Goiás no campeonato, né, que é o último colocado, mas principalmente pelo que o time jogou, né? Jogou muito bem o jogo quase todo, exceto o começo, em que o Goiás abriu o placar, e no finalzinho, né, que já chegando nos 45 minutos do segundo tempo, o Goiás fez o gol de empate, né, uma bola parada ali, uma falha da defesa do Ceará. Então isso deixa um resultado muito ruim para o time. Empatar em casa já é ruim, contra o time na zona já é ruim, e jogando melhor a parte quase completa do jogo e principalmente chegando ali nos acréscimos do segundo tempo ganhando. Então isso caracteriza realmente um resultado péssimo para o time. Isso implica também num grande erro que o Ceará comete, que é quando tem um resultado a favor, não seguir atacando. Isso é recorrente no time, a torcida reclama bastante e mais uma vez foi punido por isso, né? Fez o 2-1 com o Vina, um belo gol no segundo tempo, e aí recuou, o Guto teve que tirar alguns caras que estavam cansados, e aí trouxe o Goiás para o seu campo de defesa. O Goiás foi chegando, com bola aérea, com jogadores passando nas laterais do campo, e com isso foi criando volume de jogo, e no final, uma bola parada, como eu falei, infelizmente saiu o gol. Agora veio uma sequência muito difícil, vários jogos fora de casa contra times que brigam pela Libertadores, brigam pelo próprio título do Campeonato Brasileiro, e vai ter que ganhar esses pontos que perdeu fora. E isso é muito difícil, mas o time já mostrou que consegue ganhar desses grandes, né, no campeonato. Fez bons jogos e também ganhou de alguns grandes que brigam por título. Então é isso, é saudar esses pontos perdidos em casa, fora, quer queira, quer não, porque senão a situação vai se complicar, porque apesar de estar perto da zona de Libertadores, tá alguns pontos, também tá alguns pontos da zona de rebaixamento. O campeonato está muito equilibrado e vai ter que tirar esses pontos fora, quer queira, quer não. Essa é a briga do Ceará agora, não chegar próximo da zona para não ter mais um campeonato correndo o risco de cair como foram nos últimos 2 anos. É isso, valeu. Ceará também é um time que empata muito, são pontos que não pode perder nesse campeonato. Com uma vitória agora já estaria na 10ª colocação, dividindo pontos com o Fortaleza. Então, complicado. Para o Goiás é ruim também. Uma vitória, como chegou a vencer nesse jogo, poderia tirar a equipe da zona de rebaixamento.
Depois, no último jogo do domingo, às 8h30, o Santos recebeu o Fortaleza e não saiu do empate, ficou em 1-1. Vamos ver aqui que o Henrique Paiva tem a nos falar sobre o empate, o tropeço do Santos dentro de casa. Já são 3 empates seguidos. Salve, rapaziada da MFTV, Henrique Paiva aqui de novo, torcedor do Santos, para falar dessa última rodada aí do Campeonato Brasileiro, no jogo entre Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Bom, difícil falar nesse momento, né, que eu já tô quase aceitando que o Santos vai talvez perder 6 pontos aí no Brasileirão, então quanto mais somar pontos nas próximas partidas, mais importante é. Nesse jogo contra o Fortaleza eu esperava finalmente uma reabilitação em casa, né, porque na Vila Belmiro o Santos tá empatando demais, não tá perdendo, mas não tá ganhando, né. E aí no primeiro tempo o Santos até começou bem, né, eu gostei muito da escalação do Cuca, principalmente por ter deixado o Madison de titular, e foi ele que abriu o placar. Cruzamento do Marinho pela direita, né, cobrança de falta dentro da área, o Madison tocou de cabeça, a bola entrou no cantinho, 1-0 para o Santos. Depois, como sempre, o Santos perdeu muitas chances, ataca demais, mas na hora de finalizar sempre vai para fora, o goleiro pega, vai na trave, enfim, sempre dá errado. O Santos nunca consegue ampliar o placar. E aí depois, no segundo tempo, né, o Fortaleza chegou com mais perigo e conseguiu empatar o jogo com o Gabriel Dias. Então, mais uma vez, um empate muito frustrante aí na rodada para o Santos, né? E agora mais essa preocupação aí com os jogos que o Santos tá podendo somar pontos, e tem que somar pontos, porque talvez venha essa punição nova aí da FIFA e a gente não sabe como vai ficar a situação, né? Dia de Libertadores, né? Essa semana aí, Libertadores, foco na Libertadores, que a gente tá praticamente classificado. E aí depois, no final de semana, volta o Campeonato Brasileiro e vamos ver aí se o Santos consegue uma vitória, porque, cara, é difícil. Sempre que é jogo na Vila, eu acho que vai sair a vitória e nunca sai. Às vezes fora de casa, acho que vai perder e ganha. Tá difícil, mas só sei que ultimamente tá jogando muito bem, mas tá perdendo muitas chances e perdendo muitos pontos. Valeu, galera aí da MFTV, um abraço e até a próxima. Santos que joga bem, mas não vence. Um Santos que tem muito problema com o resultado, não com a atuação. Algo que a gente não costuma ter aqui no Brasil, né? A gente tem problemas tanto de atuação quanto de resultado, ou só de atuação, né? E o Fortaleza, do Rodrigo Alencar, que vai nos falar agora, empatou, está na 10ª colocação. Ótimo trabalho da equipe do Rogério Ceni. E aí, meus amigos da MFTV, tudo tranquilo? Aqui é o Rodrigo Alencar, mais uma vez, para falar do Fortaleza, 12ª rodada, Santos 1, Fortaleza 1. Um jogo, como é que eu posso dizer? Um jogo fraco. Um jogo com cara de domingo à noite, né? Um jogo depressivo. Primeiro tempo que o Fortaleza não produziu nada, o Santos também não produziu nada, numa bola parada. Marinho achou a cabeça ali do lateral do Santos, ele cabeceou e abriu o placar 1-0. Fortaleza acho que estava pensando mais no jogo dessa quarta contra o rival, né, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. No segundo tempo o Fortaleza acordou. E aos 2 minutos, numa bola parada também, numa cobrança de escanteio, o Juninho encontrou o Gabriel Dias, que foi titular no lugar do poupado Tinga. Foi lá e acertou uma bela cabeçada no gol, 1-1. O Santos, por jogar em casa, teve mais atitude, chegou um pouco mais na área, mas sem muito perigo para o goleiro Felipe Alves. 1-1, 12 rodadas, o Fortaleza encontra-se na 10ª posição com 16 pontos. Nessa quarta enfrenta o Ceará pela primeira partida da final do Campeonato Cearense. E na próxima rodada enfrenta o Atlético Goianiense, com a obrigação de ganhar para poder fazer valer esse pontinho fora de casa. É isso aí, galera, forte abraço e até a próxima. A equipe do Rogério Ceni que está surpreendendo, já se recuperou de um início mediano no campeonato e conquista pontos importantes, porque é muito difícil tirar ponto do Santos na Vila, então o Fortaleza comemora. E estreando esse ano o horário das segunda às 8 horas, o Fluminense goleou o Curitiba 4-0 e vamos ver o que o Matheus Garzon tem a nos falar. E aí galera, tudo bom? Matheus Garzon aqui para MFTV, falar desse Fluminense Curitiba. O Fluminense ganhou de 4-0. Eu acho que nem o mais otimista aí dos torcedores do Fluminense estava esperando uma vitória dessa. Ainda mais vindo da vergonhosa eliminação pro Atlético Goianiense na quarta-feira, na quinta, na verdade, né? Que
assim, a eliminação mostrou que o time está longe de ser um time bom, né? Um time com opções, e mostrou que as opções que o Odair tem feito estão longe de ser as melhores dentro das poucas que a gente tem. Então, assim, nem tanto, assim, mas assim, também a vitória mostrou que o time tem determinadas virtudes e tal. Então, uma eliminação ridícula e uma goleada, né, a maior goleada do campeonato até agora, acho que a gente pode tentar chegar num meio termo, assim, para comentar do Fluminense, porque o Curitiba é um time muito fraco, né, deu para ver que muito fraco na marcação. O Fluminense fez 1-0, recuou, e o Curitiba praticamente não ofereceu perigo, né? E aí o Fluminense, com alguns desfalques, né, por causa de Covid, né, o Calegari, Luiz Henrique, eu acho que de titular eram só esses mesmo, os outros foram mais jogadores da Sub-20 e tudo mais. Então, o Fluminense jogando com Igor Julião de um lado, Danilo Barcelos do outro, sem Digão, sem Lucas Claro. Lucas Claro também é um dos titulares, está com Covid, né? E assim, a gente olhava para a escalação e falava, meu Deus do céu. Mas o jogo começou bem com o Michel Araújo fazendo um golaço. Isso deu uma tranquilidade para o Fluminense. Como eu já falei, o Curitiba não soube aproveitar do recuo que o time do Odair Helma sempre faz quando está ganhando. E aí, a partir disso, o Fluminense conseguiu se colocar para fazer o 2-0 ali com o Felipe Cardoso na hora que ele entrou. Até é estranho falar gol do Felipe Cardoso, que eu acho que o último gol dele tinha sido no Carioca. E ele fez o gol, foi 2-0, e a partir daí foi abrindo a porteira, digamos assim, né? 3-0 com o Nino, também muito criticado, que realmente vinha jogando muito mal, mas assim, não dá pra falar que ele jogou bem contra um time que não oferece perigo nenhum, né? Mas um gol assim, pra dar moral, é igual o gol do Felipe Cardoso, o gol do Nino, o gol do Ganso também de pênalti, 4-0. São gols para dar moral, para ver se esses jogadores começam a jogar bem. Não dá para falar que agora que Felipe Cardoso fez o gol, vai ser uma melhora, vai ser o titular, vai ajudar o Fred, vai ser o nosso segundo camisa 9. Não, tanto que, bem ou mal, tá vindo o Luca, né? Que eu não sei como é que ele tá, né? Se ele tá jogando bem ou não. Mas, enfim, estamos em 7º lugar. Acho que o Fluminense vai ficar nessa faixa mesmo da tabela, como eu tenho falado. Próximo jogo é contra o Botafogo, que vem também jogando muito mal. Acho que é uma oportunidade do Fluminense de embalar aí mais uma vitória e se colocar um pouquinho mais para cima, né? Por incrível que pareça, estão faltando 28 pontos, né, para chegar nos 45. E eu acho que o Odair não vai ser demitido, né, apesar das duas eliminações aí em Copa do Brasil e Sul-Americana, porque ele já está mostrando que o Fluminense não deve passar sufoco no Campeonato Brasileiro. E por mais que o presidente goste de falar que o alvo é Libertadores e não sei o quê, a gente sabe que uma campanha que o Fluminense não corra risco de cair, fique ali no meio da tabela, vai ser excelente já. Vendendo o Marcos Paulo e talvez vendendo mais um, o time provavelmente vai fechar no verde esse ano. E aí vai ser considerado um bom ano aí pela diretoria, né? Mas tá longe de ser bom o ano do Fluminense. Vamos ver se a gente melhora aí no Campeonato Brasileiro para de fato conseguir pensar em coisas melhores além de não cair, tá certo? Um abraço aí para vocês e até a próxima. Fluminense que com esse resultado se mantém na 7ª colocação. Já estava um tempo nessa má fase, né? Em 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias, com um jogo aí do Curitiba. Mas são pontos importantes. Uma atuação importante também, golear é sempre bom,
principalmente no Campeonato Brasileiro, que a gente precisa de saldo de gol. Agora o Fluminense finalmente tem um saldo de gol positivo. Já o Coxa, cara, o Coxa não tá nem na zona, mas né, tem o mesmo número de pontos. E vamos ver o que o Murilo Demarque tem a falar sobre a equipe do Jorginho. Olá, amigos que acompanham a MFTV, uma excelente semana para todos. O que eu posso dizer, né? Coritiba foi atropelado lá no Newton Santos, um placar de 4-0 merecido, poderia até ser mais por parte do Fluminense, que passeou em campo. Coritiba ofereceu algum perigo em algumas jogadas esporádicas, mas foi ineficiente, como sempre. Continua com o pior ataque da competição e a preocupação ela só aumenta, porque a pior parte de tudo isso é com relação aos infectados que o time do Fluminense teve. Foram 9 infectados depois da partida na Copa do Brasil, que eles foram afastados da partida, mas sabemos que eles tiveram contato com jogadores que estiveram em campo e que provavelmente o surto vem aparecer para os dois lados. Então, o que já estava difícil, o que já era um elenco enxuto no começo da competição para o Coritiba, já vinha sofrendo com várias lesões, problemas de indisciplina de jogadores suspensos. Agora pode ficar pior em um possível surto e um possível afastamento de outros jogadores do elenco. Então a situação é complicada. O Coritiba, além disso, ainda tem alguns outros problemas administrativos. Essa semana veio à tona uma punição da FIFA no caso da contratação do jogador Leandro Almeida lá no Dinamo de Kiev em 2013. O Dinamo de Kiev deveria ter ganho uma compensação financeira se o jogador fosse vendido, e foi vendido posteriormente para o Palmeiras. E o Coritiba ainda não pagou essa compensação, e o clube ucraniano está vindo aqui solicitar esse pagamento. Senão o Coritiba seria punido pela FIFA. O Coritiba teve que fazer às pressas a venda do atacante Igor Jesus, e a maioria do dinheiro que foi desembolsado foi para colocar ali e evitar essa punição. Entre outros processos trabalhistas que continuam rolando. Esse, pelo menos, o maior deles, foi sanado logo no início. Mas aí o Coritiba agora sacrificou seu último atacante, está sem atacante, e com pouco orçamento disponível, mesmo assim fez um investimento de alto custo, está acertando com o Ricardo Oliveira, tudo indica que o veterano vem atuar aqui pelo Coritiba. É uma contratação de risco, em se tratando de um jogador de uma idade mais avançada. Eu espero mesmo que ele consiga dar essa compensação a esse desembolso elevado que o clube fez por ele. E entre outros problemas que eu espero que consigam ser mascarados de uma forma eficiente para que o time pelo menos possa sobreviver, né? A perspectiva do rebaixamento, na verdade, ela já era forte desde o início da competição. Para mim, ela já estava forte desde o momento do acesso do ano passado. Agora, com esses problemas administrativos, problemas com o elenco e esse possível aparecimento aqui do novo coronavírus em jogadores do elenco, não sabemos ainda quantos, né? Mas é isso, as perspectivas vão ficando cada vez difíceis e o nosso destino cruel vai ficando cada vez mais inevitável. Parece que os deuses da bola estão conspirando contra o nosso time. Bom, a gente assiste, a gente continua. Eu sempre digo isso, né? Mas enfim, vamos lá. Uma boa semana a todos, um forte abraço e até a próxima. O Coxa Branca tá bem complicado nessa temporada, né? O time tem 7 derrotas no Campeonato Brasileiro. Apesar das 3 vitórias, tem o mesmo número de pontos que o resto da zona. Então, a situação é complicada. O Coritiba vai lutar pelo jeito até o fim para não cair. Passar a classificação para vocês. O Atlético Mineiro está em primeiro, segundo o Inter, terceiro São Paulo, quarto Palmeiras, quinto Vasco, sexto Flamengo, sétimo Fluminense, oitavo Sport, nono o Santos, décimo Fortaleza, 11º Atlético Paranaense, 12º Ceará, 13º Atlético Goianiense, 14º Grêmio, 15º Corinthians, 16º Coritiba, 17º Red Bull Bragantino, 18º Botafogo, 19º Goiás e 20º Bahia. Os jogos da próxima rodada, jogos aí da 13ª rodada, temos o Grenal aí no dia 3/10, né? Nesse final de semana, o Grenal no sábado, Palmeiras e Ceará às 7 horas, Red Bull Bragantino e Corinthians 9 horas. Domingo, Botafogo e Fluminense 11 horas, Curitiba e São Paulo 4 horas, Flamengo e Atlético Paranaense 4 horas, 6h15 Goiás e Santos, Bahia e Sport Recife, Fortaleza e Atlético Goianiense às 8h30, Atlético Mineiro
e Vasco. Bom, o artilheiro do campeonato nesse ano é o Thiago Galhardo com 9 gols, logo depois vem o Marinho, gol 7, o Germancano também com 7. O gol da rodada vai ter uma escolha meio polêmica. É o primeiro gol do Keno, que no meio do contra-ataque o juiz deu o gol. Foi uma coisa extremamente interessante, uma questão que só vê aqui no Brasil, no VAR. Então, esse foi o gol da rodada. Destaque da rodada, pra mim, foi o Fluminense. Não esperava que o Fluminense ia meter 4-0, então pra mim é o destaque da rodada. E a decepção da rodada é o jogo entre São Paulo e Inter, uma coisa horrorosa, né? Um jogo chatíssimo, sonolento. E é isso aí também. Minha outra decepção é a maneira que o Flamengo conduziu toda essa história do outro jogo. E bom, agora vamos para a hora que todo mundo gosta, todo mundo ama, que é o Cartola, a nossa liga que vale dinheiro. Vamos lá. No Cartola, começar pela Liga Mata-Mata, que a Liga Mata-Mata já está na reta final. Tivemos aí a semifinal, em que o Planeta Futebol Clube do Fran Vieira venceu o Leonardo Lustosa e o Miltinho Prudente venceu o Chamberlain MVP, e os dois estão na final, então a final é Planeta Futebol Clube e Miltinho Prudente, do Fran Vieira e Miltinho Prudente. O terceiro lugar fica entre Leonardo Lustosa e Lohan Moro. Leonardo Lustosa mais uma vez indo em busca da terceira colocação, né? Ele que perdeu na semifinal também no primeiro campeonato. Agora na Liga Clássica, o líder da rodada foi o RB Patativa do Guilherme Batista, mais 5 ao Septetão, e o Lanterninha é o Marcos Coimbra. Já o G4 da rodada, só para passar aí para vocês: primeiro o RB Patativa, segundo Encarnate CF do Paris e terceiro Danilo Santos, quarto Planeta Futebol Clube do Fran Vieira. Daí lá embaixo, lá no Z4, na hora que ninguém quer estar lá, o Tatifi FC do Riciopo, Só Bacon do José Walter, Sportale do Gustavo Aloísio e o Marcos Coimbra. No geral, no campeonato, primeiro lugar Leonardo Lustosa, segundo Recanto Futebol Clube, terceiro Beudo FC, em quarto o SPFC Umuarama. Lá para baixo no Z4, Sportale FC, Mad Show, Madson Martins, Só Bacon do José Walter e o Marcos Coimbra. E com isso finalizamos o nosso programa. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho, compartilhe. E é isso aí, até a próxima rodada. Eu sou o Arthur Cartalian. Tchau, tchau.